Muito boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso box Empreender. Aula 4. Oi, Lu, estava atenta aí para fazer nossa aulinha do nosso álbum, nossa última aulinha. Sejam muito bem-vindas. Eu já tirei aqui minhas coisinhas do saquinho. E agora a gente já vai começar a fazer a nossa preparação então do nosso álbum. Gente, quarta e última peça do nosso box. E eu preciso dizer que ele está esgotado. Meu Deus. Foi rei. Graças a Deus esse box foi um sucesso. Eu botei uma fita crepe aqui, gente, porque tinha um furo no meu roller. E eu tô tentando... Tá vendo? Tinha umas bolinhas aqui. Eu tô tentando salvar ele. Então vamos lá. Temos 3 envelopes no miolo desse álbum, certo? Temos as nossas placas roller e temos a nossa lombadinha de 3 centímetros. Coincidentemente, né? Faremos 3 pagininhas ali. Esses retalhos todos eu vou guardar, que a gente vai fazer a composição da nossa decoração ali no álbum. Então, são retalhos que a gente vai deixar, enfim, pra usar. E aí, a gente vai ter o que aqui, gente? A gente vai ter isso aqui, certo? Oi, Eliane, seja bem-vinda. A gente vai ter 3 folhas, né? Essas duas, que são a de recorte, perfeito, né? E vamos ter essa azul, correto? Eu vou fazer a minha lombadinha azul aqui. E depois vou usar essas folhas, cada uma em um lado, pra sobrar elementos. Vocês sabem, né, que a gente vai tentar fazer aquele bem bolado de sempre que a gente faz. Pra gente usar tudo. Esse retalho aqui, gente, que foi um dos retalhos aqui interno, eu vou querer usar também. Então, vamos deixar ele aqui. Então, vamos começar por onde? Pela minha lombada. Que eu vou cortar ela aqui por 9 centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui a minha... Ai, começamos cedo já, esquecendo as coisas. Começando cedo. São papéis lindos, né? Essa coleção é o Floral Romântico, coleção que eu tive o prazer de desenvolver junto com a Mayumi, né? Mayumi Takushi. E eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por ela mesmo. Então vamos lá. Essa folha então que é azul marinho, tá? Que a gente tem ela lá. Eu vou cortar ela aqui por 9. Vou cortar ela inteira por 9? Não, pessoal, não vamos cortar inteira por 9. Vamos cortar, ó, daqui pra cá, ó, do tag pra cima, tá? Só pra ficar mais fácil aqui de medir. E aí, vou pegar minha reguinha de 1,5. Quem não tem a reguinha de 1,5, gente, não tem importância. Basta usar uma régua normal e medir 1,5, tá? Ó. Vou vir aqui e vou riscar nessa borda aqui. Eita, não risquei nada, gente. Olha lá. E aqui a gente vai colar aqui, tá? Se quiser já pra facilitar aí a vida, antes de colar, dá uma posicionada aqui na lombadinha e já tira essa partezinha, tá vendo? Que vai ficar mais fácil, inclusive, de centralizar.
Ó, essa folhinha vai ficar, tá? Vai ficar aí pra gente ver o que a gente vai trabalhar com ela. Então, eu vou começar a passar cola na minha lombada. Por quê? Eu vou começar por ela pra unir as outras partes, tá bom? Então, vamos lá. Cola branca, cola da Inkway mesmo, pra estrutura. Vocês vão ver que esse álbum é bem engraçadinho por conta do miolo ser de envelope. Vou pegar a minha capa aqui de as capinhas de caderno pra gente apoiar. Cadê? Pra gente apoiar aqui, ó. Ai, meu Deus, meu rolinho tá úmido. Deixa eu ver se eu tenho outro. Ai, esse aqui não tá, cadê? Então, ó. Cola branca. Vou colocar minha lombada aqui, ó. E vou centralizar essa lombadinha lá no meu papel que eu cortei, tá? Então, vou vir aqui. Posso fazer aqui meio a olho, né? Assim. Depois eu dou uma conferidinha. Temos uma régua aqui, vamos ver. Ficou 3. Três centímetros. 3. Perfeito. Aí eu vou vir aqui com a minha dobradeira, ó. E vou fazer isso aqui, ó. E aqui também. Passa bem a dobradeira, certo? Ó lá. Feito isso, eu vou colocar a minha reguinha de 8 milímetros. Tá? Na ausência da reguinha, gente, a mesma coisa que eu falei agora, tá? Na ausência da reguinha, a gente vai botar a régua normal e vai medir 8 milímetros pra deixar de folga aqui, tá bom? E aí, vamos pegar aqui, ó, nossa capinha. Não vou passar em tudo, porque não vai colar tudo, né? Vai colar só uma bordinha ali. Então, vou passar mais ou menos aqui. Lembrando que eu fiz uma gambiarra aqui, porque o meu álbum tava ferido. Ó, fiz isso aqui. E aí, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou voltar aqui, ó. Cadê? Passei e vou grudar de lá pra cá. Então, eu já vou criar aqui... Ó, eu já crio, né, a minha abertura, tá? Vamos só passar o quê? A espátula aqui, a dobradeira. Que eu acabei não passando, aí pode descolar com esse calor. E aqui é a mesma coisa, ó. Certo? Fiz isso aqui. Opa. E fiz isso aqui. Beleza? Ó, já montei, então, essa minha parte da lombada.
Voltamos aqui. E aí, a gente vai fazer o revestimento, perfeito? Com as duas folhas que nos restaram. Essa daqui. Que são, por acaso, a Floral Romântico 3243. O que eu vou fazer? Para eu tentar aproveitar da melhor maneira possível, eu vou considerar um papel daqui pra cima e vou considerar um papel daqui pra baixo. Por que eu vou fazer isso? Para eu tentar otimizar os elementos que depois eu vou usar de decoração, tá? Então veja, os nossos recortes serão sobrinhas de papel. Então vamos lá, pra eu conseguir me explicar pra vocês. Aqui vou passar a cola na bordinha. E aí vou apoiar nessa reguinha aqui, nessa base, para eu passar minha cola, certo? Vou virar assim, que eu acho que vai ficar mais confortável. Pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Ó, a gente vai passar a cola aqui. Belinha. Obrigada. Sorvetinho, gente, que eu acabei de ganhar. Acabei de ganhar um sorvetinho. Então, vou passar a cola em tudo, tá? Olha bem contra a luz aqui. E aí, nesse primeiro momento, eu vou colar nessa parte, pra sobrar uma parte superior, tá bom? Oi, Lu, super boa tarde. Então, ó, nada de sobrepor, tá, gente? Encostadinho mesmo. E aqui, o que vai mandar vai ser essa parte, tá? Vai ser essa parte aqui que vai fazer esse contexto aqui. Ó lá. Ela que vai ditar a altura. Feito isso, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar a minha reguinha de 1,5. Vou posicionar e vou passar o estilete. Quando a gente vai construindo algo, que ele vai ficando com mais tamanho, né, mais estrutura, ele acaba ficando mais... como eu posso falar? Desajeitado, vamos dizer. Então, ó, essa parte, por exemplo, gente, essa parte daqui é uma parte que contém alguns elementos e aí muito provavelmente vai ficar de recorte pra gente decorar as partes internas, tá? Então, é uma página de... é um restante de elementos que dá pra gente recortar e criar ali pequenos cenários nos cantinhos das nossas páginas que já são de envelopes, tá bom? Então, a gente vai guardar essa parte aqui, certo? E aí, a gente vai agora pro outro lado, certo? Oi, Sandrinha! Super boa tarde! Já vou só aproveitar que eu já tô aqui desse ladinho e já vou colocar o fio de cabelo, tá? Beleza? Ó lá. Então, já fiz essa junção aqui. Lombada no azul marinho, que eu amo simplesmente essa coleção.
e essa parte aqui já no papel. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de eu considerar essa parte aqui, eu vou considerar de cima pra baixo, pra me sobrar outros elementos que talvez não estejam na parte de cima, tá? Tipo, esqueci, fiz dos dois lados iguais. Não tem problema, gente, só que agora a gente tem a possibilidade de fazer isso, então não tem porquê, tá bom? Então, peraí, deixa eu só guardar meu sorvete. Ai, meu Deus, olha eu fazendo bagunça. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui outra capinha. Daí a gente vai começar a pegar aqui a cola com pincel. Bem passadinho aqui, ó. E vamos passar aqui, ó. Passei bem uniforme. Passei bem uniforme. Daí agora eu vou pegar então essa folha e vou, ó, considerar de cima pra baixo, tá? Vou considerar ela de cima para baixo. Novamente, tá, gente? Só encostando, não tô sobrepondo. Tô só encostando aqui, ó. E vou passar aqui a minha dobradeira. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer a mesma coisa aqui. Vai virando só pra ajeitar o lado que a gente tem mais precisão de corte aqui, tá? Então, ó. E aqui a mesma coisa. Fio de cabelo. Então, reparem que eu tenho uma parte de baixo, né? E uma parte de cima. Então, quase que eu tenho uma folha inteira de recortes. Tirando ali o meinho, eu vou ter bastante elementos pra incrementar dentro da minha decoração, tá? Tem até as folhas de trás, né? As flores de trás também, que fica bem interessante, dependendo do tamanho dos elementos que a gente for considerar utilizar. Então, essa folhinha aqui, a princípio, ela vai ser de recorte, certo? Pai, cuidado com esse cabo amarelo. Você tá enxergando? Não pode puxar, tá? Tem que passar por baixo da cordinha, que nem é o tchan aqui, que é uma adaptação. Tomou sorvete? E agora... Socorro. E agora a gente vai fazer, ó, a nossa marcaçãozinha aqui pra gente virar essas pontinhas. Perfeito? Olha lá. Então, já construímos o nosso álbum, perfeito? E agora a gente vai virar os cantinhos. Então, eu vou deixar o meu rolinho de lado aqui. E agora, com o pincel, eu vou fazer as viras desse álbum.
Vamos lá. Deixa eu colocar pra cá. Então, ó, vou passar aqui na borda. Certo? E aí eu venho com essa dobradeirinha aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Bem marcadinho. Esse tamanho de albo é bem legal, porque ele comporta a foto 10x15 numa boa. Eu sei porque, na verdade, esse já é o segundo que eu tô fazendo. Logo que essa coleção foi lançada, eu fiz um álbum com essa proposta de miolo de envelope. E ele comporta a foto 10x15 numa boa. Então, essa parte das emendas a gente faz, ó, com jeitinho, devagar. Sendo que eu não preciso forçar a parte que tem aqui internamente, tá? Ó. Não preciso. Aqui e aqui. Deixa que naturalmente, ó, o papel vai colar ali, tá? Eu não preciso forçar, porque agora, se eu forçar, vai ser muito grande a chance de rasgar. Então, ó, eu vou vir aqui. Ó lá, passo. Então, a dobradeira, nessa parte, ela me ajuda muito. Muito mesmo. Pra gente construir aí um albinho bem acabado. Certo? Aqui é a mesma coisa. Sempre lados opostos quando a gente tá falando de revestimento e de encadernação, tá? Passa a cola sem muito excesso. Primeiro passa bem aqui o vinco. E depois a gente vem aqui, ó. E aqui a gente, ó, passa. E novamente, lembra de não forçar ali o nosso meinho. Aqui, ó, faz assim. Faz assim que vai colar, tá? E aí o último lado aqui. E agora a gente vai fechar. Então, cuida sempre das pontinhas, para as pontinhas ficarem bem coladinhas, tá? Bem presas. Vou mostrar o acabamento, como é importante dessa parte aqui, ó. Eu gosto de falar que parece a agenda da Xilibra.
ó os cantinhos, sempre bem coladinhos, tá? Então, é extremamente importante o quê? Essa pontinha aqui, ó, essa orelhinha tá colada. Tá vendo aqui, ó? Essa orelhinha, mostrando o pessoal do Insta aqui. Então, sempre é importante esse cuidado, tá? Feito isso, a gente vai passar a cola, então, aqui pra fechar, né, a última camada do álbum. Ó lá. Tomando cuidado e... Olha que lindo já, meu Deus! Eu amo essa composição de papéis. Gosto muito. E aí a gente vai fazer a guarda. Aí a gente tem uma questão. Lembra que eu falei que a gente tinha aquele retalho, né? Que muito provavelmente foi de uma das outras partes aí das caixas que sobraram. Eu vou usar ele pra considerar aqui a minha guarda, tá? A minha guarda proporcional a minha lombada, perfeito? Por quê? Internamente eu vou usar esse azul marinho aqui. Ai, eu amo essa folha, eu amo, gente, mas teremos que usá-la, tá? Teremos que usá-la. É, eu gosto disso, mas não gosto quando pega outras partes. E é isso, então vamos lá. Vou cortar aqui. Esse daqui, essa parte aqui, deixa eu ver quanto que eu vou considerar aqui. Eu vou considerar uns 11,5. Tá? Então, eu vou cortar um pouco menor. Considerando aí que talvez tenha sobrado pra vocês um pouco mais. E da altura, qualquer um dos retalhos, tá, gente? Esse claramente era da caixa redonda. Dá pra ver que é da caixa redonda. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. A altura, a gente tá trabalhando com 16 aqui. Esse álbum deve ter 16,5? 16 de altura. Cadê? 16, tá? E aqui a estampa vai ficar um pouco de lado. Talvez vocês reparem isso. Mas tá tudo bem, justamente porque a gente vai tampar com como que se diz? A gente vai tampar com os envelopes, tá bom? Com os envelopes. E aqui, gente, sem praticamente margem de erro, ó. Se eu dobrar aqui, esse papel tem 32, então é basicamente ao meio que eu vou cortar aqui as minhas duas guardas, tá? Então, ó, não tem erro. A gente vai cortar com 16 e vai sobrar certinho 16. Então, aqui eu só, na real, eu posso, ó, só descer com a guilhotina, porque eu queria poupar ali, mas não vou conseguir. A princípio eu quis poupar para ver se a gente podia usar o agradeça sempre, o boas lembranças. Não vai sobrar, tá? Aqui nós faremos duas belas guardas, tá bom? Duas belas guardas sairão deste papel azul aqui. Deu certo aqui? Deu. Vou ficar um pouquinho menor no meu caso. Mas tem nada não. Vai até, ó, sobrar uns milímetros que eu vou refilar. Porque tem mais que 32 no papel. Então, ó, tirei 2 milímetros, tá? Importante esse refilamento. Fica aí a dica pra vocês. Tá dando pra vocês entenderem bem aqui o contexto, tudo que a gente tá usando? Bom, e aí a gente vai centralizar aqui, vai colar e vai colar esse daqui. Multiplicadores de papéis somos, hein, gente? Sem desperdício. Vamos lá. Esse aqui a gente não vai precisar mais. E esse daqui a gente, ó,
E ainda sobrou esse daqui pra gente fazer nossos recortes. Tô muito orgulhosa. Aqui, ó. É quase que uma folha inteira de recortes. Que eu não podia pedir pra vocês cortarem inteira, porque uma inteira não ia dar. Entendem, né? A gente fez um mosaico aqui. Mas ela deu quase que inteira. Então vamos colar agora. Ainda temos uns retalhos aí sobrando, que talvez a gente use em laterais, recortes, partes rasgadas, tudo mais. Então eu vou começar a colar pela lombada, tá? Vou passar primeiro a lombadinha aqui, pra depois colar o azul. Então, ó, vou vir aqui. E aí eu vou centralizar dentro aqui da minha lombada, um pouquinho pra cada lado, né, ó. Vou dar aquela encaixada aqui. Fiz isso. Venho devagar, ó, e dou uma entradinha com a minha dobradeira, tá? Aqui nessa parte superior e inferior eu gosto bastante de passar, porque eu acho que ela faz um acabamento legal. Agora no meinho a gente sempre, né, vai com calma, vai com jeitinho pra não rasgar, tá? Então, ó, aqui nessa parte superior sim, e aqui, ó, devagarzinho. Porque é importante que um papel cole no outro, até pra ele estruturar essa virada aqui, dessa folga, tá? Eu acho que quanto maior essa folguinha aqui, gente, da lateral, menos o papel estria, tá? Porque às vezes, se a gente faz com menos, às vezes ele estria mais. Estriar é fazer aquelas linhas, né? Que não é um problema, na verdade. Mas eu acho que assim, eu gosto. Acho que fica bem estruturado, tá? Então, estrutura tá montada, né? Com lombadinha colada. Aí eu vou só agora colocar a guarda aqui. Então, vamos lá. Daí agora eu vou vir aqui e vou colar um de cada vez. Esse outro lado tem uma estamparia muito bonita, mas eu ainda acho confuso, né? Eu não colaria. Mas, de repente, se você se apaixonar muito e quiser usar também, tá, gente? Pode ficar à vontade, né? A gente sempre brinca que essas aulas são só algumas inspirações, mas você pode aí utilizar da maneira que você gostar mais. Então, eu vou vir daqui para o fundo, vou dar uma posicionada e vou tentar encontrar, ó, com a linha que eu fiz lá embaixo, tá, gente? Que, tecnicamente, tá na mesma medida. E por que que eu cortei um pouco maior? Porque eu não tinha altura, largura, aliás, do azul marinho pra chegar lá na lombada. Por isso que eu fiz ali a minha lombadinha um pouquinho menor, assim, maior, né? Porque, ó, vai ficar 1 centímetro ainda, mas tá coberto, tá ótimo. E agora, ó, eu venho e passo bem a dobradeira. Oi, Ju! Boa tarde! Gente, lembrar, né, reforçar amanhã pra quem tá com a gente aqui ao vivo, às 11 horas. Aqui pelo Instagram mesmo, do Ateliê Arte Coisas, a gente vai ter mais uma live de lançamento. Então amanhã é o dia que eu mostro todos os produtos que vocês vão receber nessa caixinha incrível do Box Empreender. Então amanhã tem o lançamento do Box Empreender, 25ª edição. Meu Deus, como passou. E a segunda, né, o segundo lançamento do Box Plus, que é aquele box mais pausado, né, mais desligamente.
e tem projetos assim um pouco mais complexos, vamos se dizer. Então, ó, bem marcadinho, bem vincadinho, tá bom? Deixa bem certinho, por quê? Porque a gente vai invernizar toda essa parte aqui, tá? Então é importante estar bem colado, porque senão na hora que a gente começar a invernizar, vai levantar tudo. Eu vou colocar mais um pouquinho de cola, que eu tô achando já que eu já tô muito economizando muita cola aqui, não tá dando certo. Mesma coisa aqui, ó. Capricho na cola. Por que que eu apoio nessas capas, né, gente, de caderno? Vocês podem apoiar, enfim, numa cartolina, num acetato, num papelão. Porque às vezes a gente fica com medo de sujar a nossa área de trabalho e aí acaba passando a cola mal passada. Não pega nos cantos e aí acaba estragando o projeto por medo de passar cola, sabe? De exceder as bordas. Então, por isso que eu gosto de caprichar na cola. Passar bem passado. Olha lá. Passei. E aí eu venho aqui, ó. E bem aqui. Olha lá. Perfeito. E aqui também. Vou deixar bem vincadinho. Que fica lindo quando vinca. Certo? E aí a gente vai pro verniz, tá? Toda a cartonagem que eu faço, eu gosto de invernizar, porque eu acho que dá mais segurança pro álbum, né? Eu acho que ele dura mais tempo. O papel em si fica mais protegido, né? Olha só que linda essa composição. E aí a gente vai, então, invernizar esse daqui, certo? Eu vou pegar, então, agora o verniz acrílico. Deixa eu levantar. E aí, enquanto o verniz vai secando, a gente vai pensando aí em algumas das decorações. Oi, Ilza, seja bem-vinda. Rita tá aí também, Aline, super beijo, Bernadette. Vamos lá. Esse daqui eu vou jogar fora. E também acho que será demais. Para. E aí, o rolinho eu vou deixar aqui ainda, porque a gente vai usar pra colar os envelopes, que eu vou vincar. E aqui eu vou fazer assim, ó, vou proteger a minha mesa. Primeiro eu vou invernizar aqui por fora e depois por dentro, tá? Por dentro eu só vou evitar de invernizar na lombada. Oi, Mi, seja bem-vinda. Por quê? Porque na lombada, às vezes, ele acaba perdendo a colagem, né, dificulta colar o papel no papel, tá bom? Então, ó. Verniz acrílico brilhante, tá? Este é o verniz acrílico que eu indico, tá? Não é publi. É porque o da Acrylex, ele não fica realmente com pega, tá? Ele não fica pegando. Não tem perigo do seu álbum grudar uma bainha na outra. Então, eu gosto de usar ele, seja o brilhante ou o fosco, tá? O fosco também protege super. E você não fica com esse brilho no papel. É que muita gente gosta exatamente do brilho que dá no papel. Porque quando a gente inverniza, gente, parece tipo um papel de verniz, de revista, sabe? Tipo, revista Caras, assim. Então, ele dá esse aspecto legal. Claro que eu invernizo somente o externo e o interno, né? As páginas onde a gente aplica foto, coisa e tal, eu não invernizo. Então, ó.
Vou passar essa camada. Enquanto seca essa camada, a gente vai preparar ali os envelopes, tá? O que é preparar os envelopes? É a gente vincar a parte de trás dos envelopes. Então, ó, simplesmente eu vou deixar esse aqui de lado, que ele vai secando aqui, né? Vai secando bonitinho, ó, não importa algo. Eu vou pegar aqui nos envelopes. Deixa aqui minha cola, retalho. A gente tem, então, 3 envelopes que são extremamente proporcionais, né? A nossa lombada, que é de 3. Não é por coincidência. Ela é em 3 justamente por conta disso. Nossa, já estamos há 1 hora nessa live. Olha o que eu falo, hein, pessoal? Ah, porque deu uma atrasadinha, tava sem sinal aqui. A gente teve que fazer uma gambiarra pra conseguir entrar ao vivo aqui com vocês. Então, a gente vai vir fazer o seguinte. Tá vendo essa parte do envelope que está lacrada? Lacrada, tá? A gente vai posicionar aqui, ó, desse lado daqui. Vai posicionar no 1 centímetro. Eu tenho 3 envelopes e tenho 3 centímetros de lombada. Então, eu vou vincar no 1 centímetro, tá? Como é vincar, Gabi? Sempre, gente, vocês podem reparar, toda guilhotina não, mas a guilhotina corta e vinca, né? Independente de Sunlight ou Toque Cri, enfim. O vinco, ele é aquele que tem a bolinha, tá? Tem uma bolinha. E o corte tem um triângulo. Então, você vai vir aqui, ó, e vai vincar. Não tenho guilhotina, como vou fazer? Com uma caneta sem ponta, com um boleador, sem ponta assim, sem tinta, né? Pra ficar ali na marcação. Com um boleador bem fininho. Tem gente que consegue vincar com a tesoura sem ponta também, né? Com aquela parte arredondada. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nos 3, tá? Pro mesmo lado. Então, 1 centímetro vai ser suficiente aqui, ó. Nos 3. Faço isso. Tá? Aí, vou deixar minha guilhotina aqui um pouquinho de lado. E vou passar o quê? Dobradeira. Passar dobradeira nesse vinco que eu fiz. Certo? Então, ó. Gente, às vezes, ele não fica perfeito porque muitas vezes o envelope não é perfeito, tá? Então, às vezes, vocês vão ver que na hora que ele foi colado, ele foi colado meio tortinho. Mas é só respeitar o nosso vinco que vai dar certo lá na hora de fazer a nossa montagem. Aqui também. Certo, ó. E aqui o último, ó. Certo? Fiz nos 3, tá? Deixei aqui os 3 prontinhos. Com a abinha aqui viradinha para cima, ó. Abinha e abinha. Novamente, deixarei aqui, ó, guardadinho. E vou aplicar mais uma camada de verniz aqui, porque, né, tá tão calor que o verniz seca sem soprador. Vou aplicar mais uma aqui, talvez umas 3, talvez, a gente vai aplicar, não sei, vamos ver. Vou deixar secando, certo? Beleza, deixo secando aqui. E aí, o que eu vou fazer? Lembra dos retalhos que eu falei que a gente ia ter? Não são muitos, mas a gente tem alguns, ó. A gente tem aqui esse, a gente tem um retalho aqui e a gente tem alguns retalhinhos aqui também, ó.
tá vendo? Retalhos. Retalhos, retalhos. Aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Não a folha de elementos, tá, gente? A folha de elementos, a gente, ó... As duas folhinhas aqui dos elementos estão guardadinhas pra gente recortar. Olha, parece que eu vou terminar uma live organizada. Que loucura. Nem acreditando. E a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, por exemplo, vou terminar de refilar. Sem muita regra, tá, gente? Ó, sobrou um pedacinho azul, deixa ali. Aqui, por exemplo, ó, vou deixar... Não tem muita regra. Isso é só pra fazer o quê? Camadinhas, tá? Camadinhas de papel. Ó, esse daqui, tá, está no bom tamanho. Esse aqui acho que eu posso dar uma cortada. E esse aqui também, acho que eu posso dar uma cortada no meio. E vou fazendo faixas. Faixas de papel. Para que eu possa depois adequar ali no meu projeto. Já até deu uma rasgadinha. Ali caiu uma gotinha de água. Certo? Aí é o seguinte, aqui vai dar pra usar, aqui vai dar, aqui vai dar, aqui vai dar, aqui também. Talvez alguns fiquem compridinhos, aí a gente vai refilar a altura. Então, por exemplo, 16 é o que a gente tem no envelope, deixa eu ver. Então a gente vai cortar por 15,5, não precisa deixar tão alto. Tá bem? 15,5. Aqui ainda dá pra usar. Aqui também, ó. Vou usar essa faixa, vou cortar por 15,5, ó. Pra não exceder a altura que eu tenho pra trabalhar, tá, gente? Simplesmente por isso, tá? E aqui 15,5. E agora sim, deixaremos aqui a nossa guilhotina. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 retalhinhos eu tenho, tá? Antes de ir para os retalhos, eu vou aplicar minha última camada de verniz aqui. Minha última camadinha aqui de vernizinho. Pra gente fazer nossa capa. E depois decorar nosso alvo. Nossa, eu tô bem satisfeita com essa estrutura que a gente criou. Achei que tá linda. Vamos deixar secar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar para fazer as estamparias, como eu gosto de dizer, né? As sobreposições. Então, eu vou considerar a minha abinha aqui que eu fiz. E, por exemplo, essa faixa aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar uma rasgada. Eu acho que essa coleção tem tudo a ver com o rasgadinho, tá? E, ó, eu nem vou alinhar, eu vou, tipo, rasgar no formato que ela mesma já tá. Certo? Vou considerar no formatinho que ela já tá. Pra trazer o quê? Camadas pro nosso projeto, tá? Então, não tem muito certo e errado. Não tem muito certo e errado. Tem, tipo, camadinhas que eu vou, tipo,
Acho que nesse contexto rasgar fica legal. Quem preferir furador também pode, que nem esse azul aqui, ó. Eu tô rasgando, eu vou rasgar ele em volta do quadrado inteiro, ó. Então, é como se eu estivesse fazendo uma base pra depois eu colocar minha foto. Pra depois eu colocar minha foto e colocar os elementos que depois eu vou recortar lá daquela folha, tá? Então, eu não vou desperdiçar esse papel, ó. Eu vou trazer essa informação pro meu layout. Ó lá. Ó que legal. Esse aqui vai cobrir quase que inteiro, ó. Mas todos eles eu vou trazer o rasgadinho, tá? Pra trazer, assim, coerência, né? Pra trazer uma linguagem pro meu álbum. Então, esse eu vou acabar rasgando na própria diagonal aqui, ó. Na própria diagonal. E é legal porque depois, em cima disso, eu consigo trazer... Oi, Samantha! Seja bem-vinda! Depois eu consigo trazer em cima disso as outras sobreposições. Então, eu escolhi, assim, tipo, os maiores pra fazer esse primeiro rasgado, né? Pra fazer essa primeira estrutura. E quero fazer isso, já deixar isso pré-pronto em todos os lados do meu envelope, tá? Ó, que nem aqui, por exemplo, eu vou fazer de lá pra cá. Ó lá. Certo? Deixar eles aqui pra gente ir conversando e posicionando. Aqui. Vou rasgar esse lado pra conversar também aqui. Ó, tá vendo como eu já vou diminuindo em espaço e vou trazendo informação pro fundo das minhas folhas? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui solta pra gente posicionar e ver, tipo assim, o que faltaria de imagem. Quando a gente às vezes pensa no layout, a gente precisa imaginar que a foto, ainda que ela não esteja, ela deve ser a principal, né? Então, por exemplo, ó, colocando uma foto 10x15 aqui. Então, com esses papeizinhos que eram retalhos, eles vão trazer o quê? Vão trazer informação, vão trazer composição, vão trazer texturas diferentes e tons diferentes. Então, fica mais fácil fazer uma decoração, porque eu já tenho elementos que vão coordenando a minha página. Então, aqui, depois, de repente, eu posso colocar um raminho de flor, eu posso colocar o cadeado, enfim, a gaiola, né? Então, ó, é completamente diferente eu começar a criar um layout com uma composição do que simplesmente um layout, né, que eu começo aqui da foto. Não é errado, mas usar os retalhos a nosso favor engrandece demais nossos projetos, tá? Então, eu tenho aqui esses, certo? Eu vou fazer isso, vou fazer o outro lado, e aí se eu achar que vai sobrar, eu vejo. Então, só que agora o que muda, gente? Agora tudo que a gente colou com bastante excesso de cola, muda, tá? Agora a gente chama de cola, eu chamo de cola escolar, que é um fiozinho de cola que a gente passa, que não precisa estar soldado, né? Sempre brinco com as meninas, é só colar, tá? Não precisa estar soldado. Eu gosto de manter simetria, então dificilmente eu vou colocar uma composição torta, tá? Então eu deixo, por exemplo, o torto pro rasgadinho, tá? Mas isso é gosto pessoal, tá? Então isso aí vocês podem testar possibilidades aí que vocês gostem. Então assim, percebam que eu passo pouca colinha, tá? Porque também não precisa muito excesso, faz o papel começar a enrugar. E aí a página vai deformando, gente. Então tem que tomar cuidado com o excesso de cola. Eu não gosto nem que passa e depois alinha com o pincel, sabe? Porque acaba ficando ainda assim com excesso. Eu sempre falo colinha escolar. Então tudo que a gente usou de cola pra revestir, agora a gente não vai mais usar, tá? Então, ó, aqui já fiz, eu chamo de projeto, né? Projeção de página. Olha que bacana também o que eu acabei de ver aqui, ó.
Por exemplo, no meu caso, eu tinha essa informação, agora que eu virei eu tenho essa. Achei muito mais interessante, ó. O que eu vou fazer? Vou trazer o rasgado pra cima, tá? Mas assim, Gabi, prefiro a página mais limpa, gostava mais do avesso. Pode usar o avesso, gente, é isso que eu falo. A decoração, por mais que a gente faça, né, e que eu faço algumas páginas, compartilho fotos e tal, tem muito mais a ver com o que o álbum vai carregar de história, né? Por exemplo, aqui eu testei essa foto da lagoa, mas eu não botaria uma foto que eu tô... Lagoa não, é um mar, né? Eu não colocaria aqui. Aqui eu acho que cabe fotos de família, né? Ou tipo pra um lugar, tipo... um lugar que conta uma história antiguinha, né? Então que seja uma regra. Mas não dá pra dizer que não combina muito mais com a decoração, né? Então, a cola bastão, é que às vezes ela não cola, né? Eu recebo muitas professoras aqui que já falam que a cola que mais cola de bastão, né, é print, né? E eu, pra ser bem sincera, nunca testei a print pra esse tipo de coisa. Eu testei outras marcas e soltou ao longo do tempo. Quando a gente fala de álbum, né? Veja, eu sempre fui uma professora de scrap que era extremamente a favor da dupla face. Porque eu adoro, tipo, a limpeza da dupla face, né? Eu gosto muito da dupla face. Mas hoje em dia eu não confio mais, né? Eu tive muitos álbuns que descolaram totalmente, além de terem engordurado. Então ele não só descola, ele mancha o álbum, mancha a foto, mancha todo o layout. Então eu ainda não confio 100% em nenhuma fita dupla face a longo prazo, sabe? Então eu prefiro ainda a colinha usada nessa quantidade. Mas as colas prints, exceto a print original mesmo, cola bastão, eu ainda não testei. Então, ó, já trouxe mais uma composição. Mas é uma boa pergunta, viu? Mel, né? A gente tem muitas colas hoje em dia aqui na loja por conta da papelaria. E eu vou testar sim, para trazer essa resposta aí pra vocês. Tem de várias marcas, né? Inclusive da print, então eu posso fazer um teste aí pra ver como que a foto se comporta, se cola bonitinho. De marcas novas. E cuidado com os excessos da cola, tá bom? Então, Simone, pois é, a fita relevo ainda, né, a fita banana, eu ainda pratico o uso dela, mas não confiando na cola dela. Eu sempre passo cola dos dois lados, então é um trabalhão, porque tipo, eu tiro essa película, passo cola no que vai ser colado, e na hora que eu vou colar o elemento no meu projeto, eu passo cola também. Há algum tempo, tá, eu tenho praticado isso e tem funcionado muito, tá, tem funcionado, assim, excepcionalmente. Tanto que assim, eu tenho álbuns, tipo, vamos falar de pandemia, que tem aí 4 anos, que eram colados com fita banana sem cola e já estão todos soltos. E desde que começou a acontecer isso, eu venho colando, ou seja, já tem álbuns que já estão quase seguindo 4 anos, né? Depois que eu percebi que, enfim, porque eram álbuns mais anteriores à pandemia, né? Que estavam soltando. E os álbuns pós que a gente veio fazendo essa técnica tem segurado bastante. Então, por isso que assim, eu era contra a cola, mas hoje eu acho que é o mais seguro. Ah, que legal! Ah, você faz aquelas colagens de sobreposições e você acaba usando a cola bastão? Aquelas que o pessoal faz vários tipos de recortes e papéis. De fato, tem uma cliente que veio aqui que até me mostrou. Gente, eu fiquei encantada. Que às vezes não carrega foto, não é isso? Acho isso bem chique. Bom, aqui são as folhinhas dos envelopes, certo? E aí nós vamos desconsiderar, tá?
Não vamos travar, né? Porque a gente vai deixar ele, porque se eu quiser encaixar fotos aqui, ó. Oi, Angélica! Como você está? Seja bem-vinda. Eu posso encaixar, certo? Então, esse álbum comporta até aqui uma quantidade boa de fotos. Ai, faltou meu azulzinho aqui, ó. Mas separa, o azulzinho, ó, eu vou só passar um pouquinho e vou deixar as pontinhas soltinhas mesmo. Porque é isso, eu não preciso colar tudo totalmente, né? Posso dar essa leveza. E agora aqui o avesso, vamos lá. Então, eu vou ter um azulzão aqui que eu posso considerar, né? Aqui nesse avesso eu posso considerar também. Puxa. Ah, tá aqui. Também. Posso considerar esse rasgadinho aqui. Aqui temos mais um também que eu posso considerar. Acho que esse daqui, para trazer um pouquinho do azul, eu posso até dar uma rasgadinha aqui. Em ambos os lados, ó. Vou rasgar ali, né? Mas aqui também dá pra gente rasgar e aplicar ali. Tipo, internamente, né? Aqui eu vou rasgar, aqui eu vou rasgar. E aqui também, porque daí eu não tô gostando de nada muito reto. E aí tem uma faixinha aqui, que eu vou também rasgar. Essa eu vou rasgar os 4 lados, não vou rasgar só um lado não, vou rasgar os 4 lados. Então, sem muita regra, tá? Ó. Bem tranquilinho, eu venho e vou posicionar então aqui, ó. Então, vou começar com esse. Ó lá. Suave, sem muita cola, sem muita... E aqui pouquinha cola também, ó. Já trago essa informaçãozinha. Aqui vou fazer a mesma coisa, daqui pra cá, ó. Não vou deixar esse arco, porque eu não gosto, mas também, quem gostar também pode considerar. Aqui. E ó, vou botar por baixo. Por isso que é legal a gente não botar tanta cola em tudo, tá vendo? Porque a gente consegue, ó, trazer. Consegue encaixar, consegue sobrepor, né? Então, retalhinhos. Retalhos, retalhos, retalhos. E aqui o último, que vai ser... Esse aqui eu vou dar uma rasgadinha também. Vou deixar um pouco ali a minha linha mais reta. Até poderia usar esse também, se quisesse. E vou, ó, posicionar aqui embaixo. Mais pra baixo, fazendo uma moldurinha aqui, ó.
Funcionou? Então, ó, tivemos 100% de aproveitamento, não sobrou nada da nossa coleção, sem desperdício, não tem desperdício. Tudo que a gente tinha de retalhos, a gente considerou pra fazer essas camadas, tá? Pra não dizer que tudo, ainda tem um pedaço aqui, ó, que eu vou, sobrou 2 ainda, eu vou considerar rasgar, eu vou botar aqui embaixo, pra fazer um link ali com o meu... meu bico ali, ficou lindíssimo com as flores. E ó, pouquinha cola, só vou posicionar aqui, aqui embaixo, certo? Pouquinha cola. Vamos lá. Aqui, ó. Show! Vou deixar, então, aqui os 3 secando, os 3 envelopinhos. Isso aqui é lixo, lixo. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou envernizar agora a parte interna, tá? Então, passei 3 camadas bem passadinhas, tá com um aspecto super bonito, tipo, aspecto, como eu falei, de folha de revista. E vou passar agora nessa parte de dentro, tá? Essa parte de dentro, eu só vou respeitar o quê? Vou respeitar essa parte aqui interna, aonde vai ser colado os envelopes. Simplesmente porque depois é mais difícil de colar, né? Um pouquinho mais difícil de colar. Então, por isso que eu gosto de proteger essa parte. Então, ó. Eu vou vir aqui e vou passar, ó, dessa maneira, passar em tudo, ó. Mesmo que pegar um pouquinho, não tem importância, tá, gente? É só, tipo, não caprichar. Não passar com aquela vontade de deixar brilhante. E vou passar de lá pra cá, beleza? Para esse álbum, a gente tem 2 decorações que eu tinha reservado. Uma que é o shake box, que a gente tinha feito especialmente para essa edição, né? Que foi o shake box com visor e o acabamento em vinho, né? E a gente deixou a última cartela, que eu simplesmente achei lindo, com a mini página de caderno. Também achei que ficou extremamente delicado, tá? Então, eu vou separar aqui, a gente vai falar mais sobre essa decoração, mas eu vou terminar de dentro pra fora. Então, eu vou colar os miolos e aí a gente vai montar essa página, tá? Bom, essa página aqui, o que que ela tem, então, de informação que ficou pra gente fazer? Deixa eu achar aqui enquanto serve. A gente vai ter aqui esses elementos que já estavam separadinhos, né? Praticamente definidos desde o primeiro projeto, que era para esse álbum. E a gente vai ter o nosso shake box. Agora, o meu shake box, eu não vou onde eu guardei, né? Agora foi. Ó, é que eu tô organizada. Temos aqui o shake box. E eu mandei pra vocês 2 composições, que foi a lantejoula dourada e a vermelhinha. Talvez eu faça um mix aqui da vermelhinha com a dourada, né? Enquanto seca esse verniz, vamos tirar a película, tá? De ambos os lados, tá bom? Ó, película de ambos os lados aqui. Ai, ficou um tiquinho aqui aparecendo. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou higienizar com água. Oi, Valéria, seja bem-vinda, boa tarde. Bonecas da Fia também. Denilde. Vamos lá que eu vou passar uma aguinha só pra tirar esse elétrico que fica. E aí tá tão calor que já dá pra passar outra camada, né, de verniz.
A gente já passa outra camadinha aqui. Os elementos, gente, eu vou recortar, né, claro, dessa sobrinha. E todos, com certeza, serão aplicados com fita banana, tá? Eu gosto muito de trabalhar elementos com fita banana, porque eu acho que eles, né, elevam. Eu gosto desse jogo de sobreposição de papel e de altura, fazendo sempre como eu falei, tá? Colocando cola. E nas duas partes, tá, gente? Não adianta botar só em uma, porque senão a fita fica colada só naquela parte, ou no projeto, ou no elemento. Então precisa ser colado em tudo. E eu gosto muito também de unir elementos. Então não gosto de fazer muito disperso, não. Então eu boto uma florzinha, boto um cadeadinho, boto tudo meio pertinho, tá? Tipo, centralizo a decoração, né? Então, ó lá. Vernizadinhos, certo? Dúvidas? Estamos com dúvidas? Estão gostando? Estão curtindo? Gabi, você está passando verniz na capa do álbum? Isso mesmo, galera. Eu gosto muito de invernizar os meus álbuns, tá? Eles dão um acabamento tipo capa de revista, eu falo. Mas como eu tava falando, né, no comecinho da live, eu sempre indico o verniz acrílico brilhante da Acrylex, que não é publi, mas eu já testei outros. E outros, aonde que ele pega grude? Nessa lombadinha aqui. E às vezes quando você abre e fecha, ele arranca o papel. O da Acrylex eu nunca tive problema, tá? E ele dá esse acabamento que fica, assim, absurdamente perfeito, tá? Eu tenho outros aqui. Enquanto seca, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, todos esses projetinhos, que inclusive foram de box, né? Ó, box 19, esse daqui. Vou mostrar pro pessoal do Face. Tá vendo o brilho que ele fica? Ó, parece uma folha de revista, né? Essa coleção, por exemplo, é da Arte Fácil, um papel comum, fosco. E até o craft eu gosto, ó, de invernizar. Que eu acho que ele dá um acabamento bem acetinado. Outro projeto também que a gente fez aqui juntas, no box. Esse foi box 13. Também, ó, invernizado, tá vendo? Dá pra ver o brilho, né, que ele deixa. Esse aqui é bem legal, que eu gosto, que ele tem os envelopinhos também. Acho bem bonitinho esse álbum. Bem lindo. Então fica protegido, fica mais seguro, dá pra passar até um paninho, né, no próprio manuseio. Então eu passo sim. Não, colando, o da Acrylex não fica colando, tá? E bolha não faz porque eu passo a cola com o rolinho, né? Depois se você pegar lá no comecinho da live, eu passo a cola com o rolinho. Então eu não passo superficial, eu colo assim de verdade, colo assim com vontade mesmo, sabe? Assim, não economizo na colinha não. Então, por exemplo, quem faz com dupla face, às vezes, né? Tem gente que faz a estrutura com dupla face, ou que passa a cola escolar, aí eu não aconselho, porque de fato quando umedecer esse papel, ele vai enrugar, vai fazer bolinha, coisa e tal. Então, de fato, precisa colar passando rolinho em tudo, assim. Bem passadinho. Quero testar o fosco, que eu acho também que vai dar um efeito bonito. Porque o fosco, ele lembra tipo aquele aço escovado, sabe? Bom, deixa eu pegar meu soprador, que daí a gente vai dar uma acelerada aí, porque agora só falta a gente colar nossa capa maravilhosa, né? E colar nosso albinho. Deixa eu pegar meu soprador pra gente já dar uma acelerada nesse processo. Deixa eu
ver se meu secadorzinho vai dar certo aqui. Esse dia estava tão calor que ele desligou sozinho, né? Porque já fica calor, aí esquenta e desliga por segurança. Mas tipo, né? Não é legal, porque às vezes não parece que tá seguro, só precisava terminar de secar. Prontíssimo, já deu uma boa secada, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai colar o nosso miolo. Então, simplesmente agora, ó, eu vou encaixar aquilo que eu tinha já feito, né? Aquilo ficou prontíssimo já, pra depois só encaixar. Obrigada. Pra gente encaixar o quê? Aqui. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, gente. Eu gosto de fazer de trás pra frente. Vamos passar cola nesta abinha aqui, ó. Nesta abinha. Bem caprichadinha, tá? Eu tiro um pouco de excesso. Levanto, ó. Eu levanto aqui e vou encaixar essa página aqui no limite. Tá? No limite. Então, eu respeito aquela lombadinha que eu fiz, tá? Não adianta colar nela, porque senão ela vai ficar forçando pra descolar. Faço isso. Pego minha dobradeira aqui, ó. E passo a dobradeira carinhosamente. Ó, abro pra cá. Isso dá pra fazer com os álbuns, com os envelopes menores também, né? Com aqueles envelopes branquinhos. É que eu adoro craft, vocês sabem, né, gente? O craft é tipo meu betume dos álbuns. Eu amo craft. E aí venho com a outra. Bota tipo armarinho já? Não? Igual armário. Tiro o excesso, ó. E venho encostando, tá? De lá pra cá. Ó, de lá pra cá. Então, tomo cuidado pra manter meu alinhamento, tá? Faço bem no ladinho, ó. Até porque, como eu vinquei lá 1 centímetro, eu realmente não tenho muito espaço. Aliás, eu não tenho espaço pra dar de folga entre um envelope e outro, tá? E o último, não menos importante, ó, vou passar aqui. Por isso que é importante passar bem a dobradeira, tá? Nesse processo. Pra gente conseguir deixar como o envelope já tem as próprias dobras dele, pra gente não se confundir. Ó, colei esse último.
Colei esse último aqui, ó. Nem dá pra ver aonde começa e onde termina as emendas. E ó, venho aqui e finalizo. E por que que eu falo da fita banana, né? Eu não terminei meu raciocínio naquela hora. A gente começou a falar da fita banana e eu não terminei o raciocínio. Eu gosto da fita banana, gente, e por isso eu trabalho páginas, ó, que tenham intervalos de 1 centímetro. Então eu posso trabalhar calmamente com um pop-up, com uma fita banana, porque eu tenho espaço, o meu álbum não vai ficar esmagado, tá? Eu tenho altura pra trabalhar isso. Então, ó como fica certinho, tá? E essa dica, gente, vale proporcional a 3 centímetros de altura. Quero fazer com 5 envelopes, vou fazer uma lombada de 5 centímetros. Então, vocês podem dosar também essa questão das lombadas, né? Diminuir ou aumentar, tá? Então, olha só que álbum fácil que a gente fez aí, bem dizer, em 1h30, porque a gente tava sem internet, então atrasou aí uns minutinhos. Ó, envelopinho. Olha que gostoso. Usamos aí 3 folhas e alguns retalhos. Então, é uma opção fácil de fazer. É uma opção que não foge do nosso propósito do Box Empreender, que é fazer álbuns, assim, acessíveis, né? Que contem ali uma história, mas que a gente consiga também deixá-los belos, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui a minha fita banana pra deixar ele na altura, né? Porque agora ele tá sem falta, tá sem decoração, tá meio baixinho, né? Tá meio baixinho aqui, não tá dando pra visualizar muito bem. Vou vir aqui e vou mais ou menos posicionar. Então, eu tenho essa mini página que já era tudo de fofo. E eu tinha pensado nisso aqui, gente, ó. Eu tinha pensado em simetria, né? Simetria que é muito minha cara. Talvez um arranjo de flor ali recortadinho. Mas não mais do que isso. Um shake. Ai, vamos colocar torto? Não consigo, gente. Não sou capaz. Eu não sou capaz de botar torto. Tá? Ó, vou fazer aqui. E até posso trazer algumas coisas com recorte, né? Usar isso de estrutura. E depois de recortar, talvez sim, eu possa colocar um cadeadinho ali. Um cadeadinho de papel, que vai estar aqui, né? Um sinete, alguma coisinha aqui pra compor. Mas num primeiro momento, essa é uma estrutura que me agrada muito, tá? Essa é uma estrutura que me agrada, assim, absurdamente. Acho clean e gosto. Estou achando incrível a live. Você faz oficina presencial? Sim, Mel, nós temos aula aqui, né? Agora a gente tem os pacotes de aula, né? As mensalidades, com aulas todos os sábados pela manhã, terça-feira de tarde e de noite, segunda pela manhã, quinta-feira de tarde, tá? Se você tiver interesse depois, né? Aliás, você tem interesse, né? Você pode mandar um oizinho pela bio aqui, né? Ou a minha, pessoal, tem meu WhatsApp, ou aqui da loja também tem. E na verdade, você fica livre. Nesse pacote de aulas, você pode criar qualquer um dos projetos, tá? Que a gente tem aí disponível. Esses em especial são do Projeto Box Empreender, que a gente tem também agora, principalmente a partir deste aqui, do 24, a gente tem todos os materiais disponíveis aqui na loja, né? Pra comprar. Então, antigamente ele era exclusivo, mas hoje em dia eu tenho os materiais aqui na loja. Então, assim, a vantagem do box é que vai tudo já certinho e você tem 10% de desconto em todos os produtos. Mas se você quiser, de repente, fazer só o álbum, ou enfim, só a caixa redonda, enfim, são sempre 4 projetos, né? Um dos 4 projetos você consegue fazer também aqui. Que a gente tem todo o materialzinho disponível. Deu pra entender? Mas mandem um oizinho pra gente pelo WhatsApp, que a gente tem tudo isso escrito, horários, né, valores, estilos de aula, que a gente faz desde dos álbuns até a pintura do MDF, revestimento com tecido. Então, só de Box Empreender, a gente tem, sem repetir, vamos dizer,
24 modelos de mini álbuns ou álbuns médios, né? Então, tem bastante opção aí. Cola branca, então. Tô muito tentada a botar esse caderninho torto. Será que eu vou me arrepender? Ai, meu Deus. Pra quem me conhece há mais tempo sabe que coisa torta não é minha cara, mas eu tô me sentindo muito ousada hoje. E tô achando que eu vou fazer essa ousadia. Achei que deu um charme, gente. Pasme. E eu vou colar torta, essa paginazinha. Mas o Boas Lembranças não colarei, tá? Boas Lembranças vamos seguir reto aqui, ó, encostado no shake. Aqui, né? Como eu estou ousada. Como aqui é só uma folhinha, eu vou colocar uma florzinha, eu não vou colar com cola quente, tá? Eu vou fazer uma pocinha de cola branca. E vou, ó, botar aqui. E agora vamos para o shake, que eu vou colocar vermelhinho, né? E vou colocar um tiquinho de dourado. Acho que vai dar um charminho, douradinho. Cola branca, tá? Quem for colar com cola instantânea, cuidado com os excessos de cola instantânea, porque ele fosqueia nosso acetato, tá? E agora eu vou pegar aqui, deixa eu limpar meu dedinho, no meu paninho de apoio. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Limpei aqui meu acetato. Lembra que, gente, tem que tirar as duas películas, tá? Todos eles têm. Às vezes você pensa, ah, acho que no meu não veio. Veio sim. Veio, precisa tirar. Ele fica muito transparente quando não tem. Aí eu vou encaixar aqui, né, ó. O ideal é deixar ele secar bonitinho, né, gente? Não ficar manuseando. Se bem que eu acho que não vou manusear super agora, que eu já colei, né? Então, vamos passar cola, vamos respeitar o tempo dele. Ó, cola aqui em tudo. E sempre lembrando da regrinha da cola branca, que é... essa cola vai desaparecer, ela não vai ficar branca, gente, mas ela também não vai ficar invisível, tá? Então, não gostou da cola, ela não vai ficar branca, mas depois ela vai ficar tipo um transparente fosco. Então, se não gostou, já retira e higieniza, já limpa, tira o excesso de cola. E aqui, ó, eu dou uma esmagadinha pra me certificar que o meu tagzinho colou, né? Claro que eu vou dar uma mexidinha nele pra mostrar pra vocês ali o movimento ali internamente. Quem quiser botar uma perolazinha aqui em cima, botar uma fitinha, né? Super pode. Então, como eu falei, talvez daqui, gente, eu encontre alguns elementos que eu consiga coordenar aqui. Mas a base dessa capa, que eu amei, simplesmente, que eu estou apaixonada, já está pronta. Mas, ó, conseguimos, hein? Deixar elementos. Alô, Fátima. Aposto que ela vai ficar feliz de recortar nossas páginas. Ó, até essas flores aqui, pra dentro, né, internamente, de repente, quem curtir, quer achar que os elementos... Eu acho, eu mesma que ajudei a desenvolver, mas às vezes eu acho que alguns elementos ficam muito pequenininhos. Pode optar pelo avesso do papel e recortar um ramo. Olha, Maria Machado. Aí eu também tenho, mas eu achei que ficou legal, eu gostei. E aí a gente finaliza, gente, a nossa capa. Deixa eu dar uma chacoalhadinha aqui pra misturar esse shake. Gosto. E acho que depois pequenos elementos vão compor ainda mais a nossa capa. Mas de base, de MDF, de shake, eu acho que ficou incrível.
Oi, Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Vocês gostaram? Só deixar então secar. E aí a gente depois compõe com pequenos elementos. Talvez um cinete e um derretidinho do papel, né? E olha só que perfeito esse shake. Simplesmente apaixonada. Então, ó, só pra relembrar por dentro. Páginas também pré-pronta, aproveitando todos os retalhos. Curtiram? Espero que sim. Lembrando então a todos e reforçando o convite que amanhã nós teremos uma live, né? Com 2 lançamentos diferentes, tá? Então, Box Empreender 25ª edição. Chegamos à 25ª edição. Graças a Deus. Box Empreender Plus, que tem, né? Todo aquele outro contexto, outros tipos de material, todos com elementos e produtos feitos especialmente para esses projetos, né? Para trazer aí uma novidade para o nosso artesanato de sempre, certo? Com muita criatividade e, acima de tudo, com muito propósito, né? Pra gente saber ali o que a gente consegue trabalhar da melhor maneira, certo? Então é isso, conto com vocês às 11 horas aqui no Instagram do Ateliê Arte Coisas. Super beijo e conto com vocês.